Gente querida do terror, Nadina, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? A história que aqui começa é longa e será contada em duas partes. Assista até o final e pense duas vezes antes de achar que tem o direito de humilhar alguém. Senhor Romário, muito bom estar aqui conversando com o senhor, pois eu me sinto em casa. Não por acompanhar o seu canal há muito tempo, ou até mesmo me considerar um Nadina, acho que ainda não estou pronto para. Mas por ter visto alguns colegas meus enviando relatos para o senhor e perceber o respeito que o senhor trata quem lhe confia suas histórias. Então, por essa razão, eu resolvi lhe enviar um caso que marcou a minha vida profissional. Talvez não pela gravidade apenas, mas também pelo inusitado que o cerca. Eu sou policial, polícia civil, e aqui vou me identificar como investigador Ângelo. Fui daquelas crianças, daqueles meninos, que cresceu assistindo filmes de policiais, que sonhava em ser policial. Ou seja, eu sou investigador por vocação. O início da minha carreira foi uma delegacia de uma cidade muito pequena, mas colocamos assim os seus 25, 30 mil habitantes no interior do Paraná. Uma cidade que ainda vivia naquele nível assim de todo mundo conhecer todo mundo. Então, imaginem eu, investigador de polícia, chegando com 23 anos no ápice da juventude, logo eu fiquei famoso na cidade. Principalmente entre aquelas menininhas, sabe aquelas menininhas de interior que não resistem a uma novidade? Conforme alguns moradores costumavam dizer, chegou carne nova. Eu era, assim, o sonho de consumo. Então, visitas aconteciam à delegacia. Elas iam lá, sabe? Eu vim aqui dar uma queixa, sabe? Aquelas coisas de estudante. Quando a escola do município encerrava suas atividades, principalmente na parte da manhã, nossa, era aquele desfile. Eu achava engraçadinho. Mas o delegado na época não achou e me deu uma dura legal. Disse que ele não iria permitir que eu transformasse a delegacia dele num puleiro de anjos. Claro que eu entendi o recado. Então, aos poucos eu fui deixando de ser novidade, porque no banco da cidade apareceu um concursado novo, e apareceu de moto. Bom, então elas me deixaram um pouco em paz. Mas claro, eu não estava nem um pouco interessado em me envolver numa cidade pequena com aquelas adolescentes. Aquilo ali, na época, ia ser chave de cadeia. Ó, bambolê de otário no dedo. Eu queria tocar a minha vida. Quando cheguei, aluguei um apartamentinho num dos raros prédios da cidade, um prédiozinho assim de 4 andares, poucos apartamentos. Mas era um local que eu tinha sossego, pude decorar, eu vivia bem, eu estava feliz. Eu era investigador de polícia, embora não tinha aquela emoção que eu imaginava ter. De vez em quando uma chamada para um gato na árvore, sabe, um roubo de uma calcinha no varal, ai, a minha bicicleta sumiu, ai, a minha avó que tem Alzheimer saiu e não voltou, sabe, essas coisas assim. Bom, a delegacia, eu nunca vi cela tão limpa, porque basicamente hóspedes ali, só um ou outro bêbado, que de vez em quando a gente encontrava jogado na sarjeta, levava para lá até por uma questão de caridade. Era uma vida tranquila, mas era uma vida que eu imaginava que
para mim não serviria, logo eu ia pedir transferência. Só que eu comecei a mudar de ideia no dia que eu fui no supermercado da cidade e me deparei com Ana Paula. Ela era caixa. Aquela mulher era de uma delicadeza tão grande, aquela mulher ela tinha assim um charme diferente que eu não diria que tinha sensualidade, não, tinha simpatia e um pouco de melancolia. Era um olhar diferente, não tinha aquele brilho, aquela coisa assim de matadora das adolescentes que ficavam me cercando na delegacia. Eu fiquei encantado. Aquela mulher tinha algo em torno dela que a definia como nasceu para mim. É uma coisa estranha. Então, logicamente, eu passei a bater ponto todo santo dia no mercado. E passava no caixa dela. Porque o mercadinho, na verdade, tinha 2 caixas. Um estava a Ana. E na outra estava a Neuza. Neuza, aquela mulher assim de seus 30 anos, já despachada, brincalhona, conhecia todo mundo. Neuza era uma festa. Era um contraste com a postura discreta de Ana. E olha, depois de bota dias nisso, eu indo todo dia no supermercado, dando uma de Cerca Lourenço sem coragem, repetindo assuntos por não ter mais o que conversar. Aí tinha uma senhora no caixa de Ana e Neuza estava livre. Eu fiquei ali fazendo uma horinha. Quando a senhora foi embora, eu fui em direto à caixa da razão de eu estar ali. Aí a Neuza, moço, perdão, pode passar aqui no meu caixa? Ana Paula olhou para ela assim, sabe, com aquele ar de censura, tipo, o que é que tu vai aprontar? Eu fiquei sem ação, não esperava. Tá. Aí eu cheguei, botei meu pacote. Ela olhou assim, meu querido, tu tá montando por acaso um atacado de fósforo? Porque todo santo dia tu vem aqui para comprar caixa de fósforo. Poxa, cara, por que tu não cria coragem e não convida a Ana para tomar um sorvete? Seu Romário, imagina um investigador de polícia, ainda calça branca, se achando, cheio de teoria, aquele homem desejado como sonho de consumo pela maioria das meninas da cidade, quer dizer, uma maioria já diminuída com a chegada do banqueiro, mas eu estatei. Aí eu não falei nada, não tinha o que falar. Ana só faltava se enterrar no caixa. Aí eu paguei minha conta, saí do caixa de Neuza, fui até o caixa de Ana. Você gostaria de sair hoje comigo? Sei lá, tomar um sorvete, um lanche? Neuza simplesmente gritou, não, ela gostaria sim, claro que ela gostaria, ela fica o tempo todo falando em ti aqui. Meu Deus do céu, Ana dizia, para com isso, pelo amor de Deus. Aí eu ri e disse, bom, já que o gostaria está definido, vamos marcar a hora que eu passo para te apanhar? E marcamos. Marcamos e eu saí dali com medo de no outro dia ir no velório de Neuza. Mas parece que elas se acertaram. Ah, Neuza, como eu tenho que te agradecer. Inclusive, Neuza foi madrinha do nosso casamento. Aí foi uma noite incrível. Ana era aquilo tudo que eu esperava em termos de postura, de conhecimento. E ela me contou alguns detalhes da vida pessoal dela que para mim nunca interessaram e eu já sabia. A Ana
Era proprietária do mercado, era filha do proprietário. Trabalhava ela, a mãe, o pai, os 2 irmãos e mais meia dúzia de funcionários. Ana foi aquela menina que nos padrões da época de uma cidade pequena se perdeu aos 15 anos. Ela namorava um sujeito lá, um filhinho de papai, aí houve o descuido, ela ficou grávida. Aí, logicamente, que a cidade toda cobrava o casamento. O pai de Ana, você desrespeitou minha filha, você se passou com a minha filha. Sabe aquelas coisas assim que hoje a gente não entende muito, mas na época era a época. E o casamento aconteceu. Logo, Ana se tornou mãe de Hugo. Um menino forte, bonito. Só que o pai de Hugo, seu Romário, pensa num bunda mole. Eu não conseguia imaginar uma menina como Ana envolvida com esse cara que eu não cheguei a conhecer, mas a cidade toda falava que era um zero à esquerda. Eu não vou nem definir as qualidades que ele não tinha. Eu deixo para cada um que assistir esse vídeo aqui. Pense num bunda mole e multiplique por 1000. E é claro que Ana, que não era mulher de prestar contas da vida dela, de dever satisfação, deu um pé na bunda mole do sujeito. E se tornou uma mulher separada numa cidade. Bom, talvez as mulheres hoje não tenham noção do que significa isso. Ser separada, mãe de um filho numa cidade pequena na época. Mas ela enfrentou uma barra, muitas decepções, até de amigos que ela via como irmãos, de repente se insinuar para o lado dela, simplesmente porque ela era separada. Era quase como dizia, uma mulher da vida, uma perdida. Olha, se ela estava perdida, eu achei. E eu simplesmente, ela já estava divorciada, namoramos um tempo e casamos. Ai, que história linda de amor. Não fosse Hugo. Hugo estava na época com 11 para 12 anos. Ana era uns 3 anos mais velha que eu. E ele simplesmente me odiava. Chegava a ser grosso. Ana sofria muito. Porque ele fazia questão de ser desagradável comigo. A princípio eu aguentei. Mas teve um dia que eu achei que aquele moleque estava ultrapassando os limites. Nós estávamos jantando, conversando sobre um assunto. Aí ele se meteu com uma baita grosseria. Aí Ana quis chamar a atenção dele. Eu digo, por favor, amor, deixe-nos a sós aqui. Não, porque... Aí ela saiu, eu olhei pra ele. Ele me encarava, mas era uma coisa assim. O que foi? Tá com algum problema comigo? Eu disse pra ele, não, valentão. Se eu tivesse algum problema contigo, esses teus dentinhos não estariam mais na tua boca. Aí ele me olhou assim. Tenta, pelo menos, sabe, se atrever. Ele gaguejava. Encostar o dedo em mim, você vai ver o que a vovó e o vovô vão fazer com você. Eu disse, não sei o que eles podem fazer comigo. Eu sei que eles terão que fazer muito para te reconstruir. Caso eu ache que a tua forma de tratar esteja me aborrecendo. Ele quis levantar a voz de novo. Eu digo, cala a boca. Mas o dedo veio aqui, ó. Tu cala a tua boca. Falei pra ele. Ele, agora nós vamos ter uma conversa de homem para homem, porque tu pode ser o nenenzinho, o netinho, o guinho,
da vovó, do vovô e da mamãe, mas pra mim tu é um homem. E homem que é homem é aqui, ó, no olho por olho. Tu presta bem atenção. A tua mãe é uma mulher maravilhosa. Tu não tem noção do quanto eu gosto da tua mãe. E eu pretendo ter filhos com a tua mãe. E essas crianças serão tuas irmãs. Eu não quero que você goste de mim. Eu não quero ocupar o lugar do teu pai, que pelo que eu sei não tem lugar na vida da tua mãe, porque é um bunda mole, ele quis regir com bunda mole, sim. Então de ti eu espero duas coisas. A primeira é que tu me respeite, que tu nunca mais me trate do jeito que tu me tratou até agora. E a segunda é que tu não seja um bunda mole, filhinho de papais inútil, como teu pai é. Ah, você fala assim porque ele não tá aqui. Manda ele vir aqui que eu falo na cara dele, porque aqui é a minha casa e tu tá morando na minha casa. Então tu me respeita. Porque se tu abrir a boca com essa forma de me tratar, tu vai morar na casa da tua avó, do teu avô, do teu pai, se é que o teu pai tem em casa. Mas aqui tu não mora mais, agora é contigo. Nossa, Ana, claro que ouviu. Aí depois que eu terminei, eu digo, Ana, amor. Ela veio toda assustada, toda... Ô, querida, serve aquela sobremesa, aquela torta de pêssego maravilhosa que eu sei que tá na geladeira, que eu tô cheio de vontade. Aí eu olhei pro Hugo, e do Hugo? Me acompanha na torta? Ele, eu não. Ele levantou e saiu. Aí a Ana quis ir atrás dele, eu digo, fica. Agora, ele vai ter que aprender a ser homem. Vamos dar tempo ao tempo. Senhor Mário, claro que não existe aquela coisa de romance que uma boa conversa desperta na pessoa sentimentos, não. A convivência continuou sendo difícil. Ele entrava mudo, eu ficava calado. Ele entrava sem falar nada e eu não respondia. Mas pelo menos ele se tornou ali uma presença móvel. Mas acabou o reinado do menininho criado com vó, filho de um bunda mole. Só que com o tempo, eu comecei a perceber que o Hugo andava fechado demais, acima do normal. E eu estranhei. Mas Ana chegava, o que houve, meu filho? Como é que foi a escola? Coisa de dentro do quarto. E teve um dia que, por uma falta de educação minha, que a gente não entra num banheiro sem bater, mas que eu cheguei em casa assim, sabe, com a vontade de dar uma mijada, e entrei no banheiro. Quando eu entro, Hugo estava tomando banho. E eu o vi. Ele era branco. Ele era um menino até alto para a idade dele. Mas as costas dele tinha aquele borrão, aquele hematoma. Aí eu olhei. Ei, porra, tu não bate, vai babar. Fui, ignorei, dei a minha mijada. Aí sentei no vaso. Olhei para ele e disse: garotão, desculpa, eu não devia ter entrado no banheiro sem bater, mas foi bom ter acontecido. O que é isso? Que mancha é essa no teu corpo? Ah, eu caí de bicicleta. Filhote, eu não sou teu filho. Ô filhote de bunda mole, eu tô aqui pra ofender meu pai porque vai ficar longe de mim. Eu digo, filhote, eu não quero que tu goste de mim, eu já te falei. Mas tu tá dentro da minha casa.
E dentro da minha casa, ninguém aparece com marcas de agressão e fica por isso mesmo. Então agora, tu vai escolher aqui no banheiro. Se você abre uma exceção e confia no marido da tua mãe, ou se tu prefere ficar diante do investigador Ângelo, que vai pedir gentilmente que você se vista para levá-lo à delegacia, conduzi-lo para um depoimento, porque você é menor de idade e está com essas marcas no corpo. O senhor Romário, ele ficou, você não faria isso? Eu digo, não, faria sim, porque se eu não fizer, eu não estarei cumprindo a minha obrigação. Então agora você, por favor, escolha com quem quer falar. Com um cara que casou com a tua mãe por gostar muito dela e que se preocupa com o teu futuro por tu ser filho dela, ou com um investigador de polícia. E vou te dizer uma coisa, o investigador de polícia não é tão complacente como estou sendo aqui agora. E novamente estamos aqui, fizemos a pausa que eu sei que muitos não gostam, com razão, mas para pedir o que é muito importante para nós. Se você está no canal, se você é um Nádina, se você gosta do nosso conteúdo, se você acabou de chegar, enfim. Se você nesse momento está assistindo esse vídeo, concorda, gosta, se identifica e não está inscrito, poxa, inscreva-se no canal, deixe o like, comente. Porque com essas 3 iniciativas você estará registrando a plataforma, a sua presença e mandando o recado, o canal é legal. Nos ajude, apoie, não custa nada, são só 3 cliques. Claro, se achar que a gente merece, não compartilhe, convide amigos. Se tiver alguma simpatia pelo canal, participe. E, achando que a gente merece, envie-nos um Pix, qualquer valor. Todo centavo é bem-vindo. E você nem sabe o quanto ajuda. E claro, se você é uma daquelas pessoas que envia suas experiências via o e-mail aqui embaixo, muito obrigado. Mas valeu mesmo. Porque são esses relatos o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, mais uma vez, desculpa por tomar o seu tempo, voltemos ao relato. Senhor Romário, ele olhou para mim, então tu me dá licença pelo menos para terminar meu banho, me vestir? Eu digo, opa, cara, desculpa aí, vai. Aí fui pra rua, fui lá na área, porque nessas alturas a Ana já tinha chegado, eu não queria. Aí tinha uma área, uma varanda legal, ela morava numa casinha muito boa. E foi nessa casa que eu fui morar com ela, fiz algumas melhorias e coisas. Mas era o nosso cantinho. E aí ele sentou, tinha uma cadeira de balanço, que eu adorava, tinha uma rede, tipo que é casa de interior mesmo. Aí ele me contou o que mais ou menos eu esperava, que na escola dele tinha uns valentões que pegavam alguns meninos para Cristo e judiavam mesmo. Ah, era só bullying? Não. Eles cobravam. Eles cobravam daqueles perseguidos o direito deles andar pela escola circular, sem levar tranco, sem levar pontapé, sem levar tapa na cara, sem ser humilhado. E olha, não eram criancinhas da idade dele, não, que agora estava com 12. Eram já homens de 16, 17, menores, mas uns cavalões. Eu só escutei. Aí eu falei para ele, irmão, tá na hora de eu intervir. Eu não te pedi nada. Eu não quero te dever favor. Tu não é nada meu, tu não é meu pai, não é problema teu. Eu disse, é assim, que eu sou investigador de polícia. Então, ou tu me ajuda a te ajudar,
Ou vai demorar um pouco, mas uma hora eu vou dar um flagrante nesses caras. Aí ele me olhou. O que tu pode fazer? Tu vai ameaçá-los? Mas quando tu não estiver perto, eles vão continuar, eles não param nunca. Eles fazem o que querem com todo mundo, eles já quebraram o braço de um menino lá, ficou por isso mesmo. Pô, o mais velho, o líder dessa gangue infeliz, é filho do fulano. Quando ele disse fulano, o cara é importante aqui na cidade mesmo. E daí? E daí? A lei é para todo mundo. Agora, se eles vão te deixar em paz ou não, aí é problema que a gente vê futuramente, mas vamos dar um basta nisso. E ficou assim definido, porque normalmente o Hugo, quando saía da escola, já assustado, ele dava a volta. Porque sabia que as criaturas ficavam ali na frente da escola, cheia daquelas menininhas, que davam risada. Aí ficou combinado que o Hugo sairia pela porta da frente, porque ali era o lugar que ele tinha direito de transitar. Mas ele saiu, mas ainda deu alguns passos. Aí chegaram o tal do Jefferson, o filhinho do magnata, e outros. Todos eles, assim, digamos, de um padrão legal. Se bem que o Hugo também tinha um padrão legal, porque o avô dele era um cara respeitado, um comerciante forte na cidade, mas então não era essa questão financeira, não. E eu estava estrategicamente parado, escorado numa árvore, passando desapercebido. E aí quando o Hugo vem caminhando, o tal do Jefferson, e aí, boneco, e pá! O Hugo caiu, o outro empurrou. Eita, tá bêbado? Aquelas menininhas. Os outros meninos, as crianças passavam ali e não queriam se envolver. E o engraçado que eu vi professores vendo a cena, mas como se não fosse nada. Como se da porta da escola para fora eles não tivessem nada a ver com isso. Aí o cara simplesmente pegou a mochila do Hugo, abriu assim, vamos ver o que tu tem para nós aqui. Quando ele falou isso, eu digo, o que está acontecendo aqui? Aí ele meio que se assustou. O que está acontecendo não te interessa, não. Aí um falou para ele, cara, ele é polícia. Ele falou, tu é polícia? Eu estou te conhecendo. Tu é o padrasto desse cara aqui? Foi tu que veio tapar o furo? Cara, eu simplesmente cheguei e dá essa bolsa aqui. Aí ele meio que percebeu que não estava agradando. Pô, não mexe, isso é polícia, cara, não mexe. Entreguei para o que me olhava assim, mas ele estava... Eu olhei para ele e disse, retira a tua última frase. É porque eu não vou retirar nada. Eu dei aquela chave de braço que... Aí quando os outros tentaram, eu digo, ninguém se mexe. Agora é comigo esse sujeito aqui. Retira, senão eu quebro o teu braço. Retira o teu braço. Pede desculpa. Desculpa. Aí eu olhei para os outros assim, alguém mais tem algo para me dizer? Aí o tal do Jefferson levantou com o braço e disse, tu acha que isso vai ficar assim? Porque eu vou falar com meu pai, tu não sabe com quem tá falando. Eu olhei para ele e disse, sei. Tô falando com um covarde que não respeita a calça que usa, um merda. Que acha que faz bonito, só faz pra essas putinhas aqui. Aí, sabe, apontei pra cada menina. Então eu vou dar um recado pra vocês. Vocês deixem Hugo em paz. Porque se eu souber que vocês relaram nele, ou chamaram ele de feio, eu venho aqui e arrebento com vocês. E não venho sozinho, não. E aí até o teu papai descobrir o que aconteceu, vocês já vão estar tudo quebrado e inutilizado pro resto da vida.
Aí peguei e botei o dedo na cara do tal de Jefferson. E olha, teu pai vai ter que gastar muito com costura para fechar o teu buraco. Nossa, sabe aquele silêncio? Aí apareceu um professor lá de educação física. Cara, o que está acontecendo aqui? Eu digo, está acontecendo aqui o que não podia acontecer e acontece por causa de sem vergonha igual vocês. E outra, eu avisei para esses caras pararem com o que estão fazendo. E vou te avisar também que eu estou indo para a delegacia, vou abrir um BO sobre o bullying que acontece nessa escola, as covardias que acontecem nessa escola com a conivência de vocês. Agora o problema não é de Hugo ou dos outros meninos aqui, o problema é comigo. Nossa, o professor meio que, não, mas o que é isso? O que está acontecendo e coisa? Peguei Hugo, virei as costas e saí. Senhor Romário, claro que eu saí preocupado. Vai que vai uma denúncia, sabe? O pai do fulano liga para a delegacia, sabe como é que funciona a coisa. Mas, no dia seguinte fui trabalhar, nada. Passaram os dias, nada. E eu chegando e saindo de casa, continuava não conversando comigo, não. Aí, passou uns 10 dias, assim. Eu tô na cozinha, ele chega. Posso falar contigo? Eu digo, pode. E não, eu posso ser tudo, mas não sou mal agradecido. Eu te agradecer o que tu fez por mim. Que eu sei que tu se arriscou. Eu fiz pela tua mãe. Aí ele disse, eu não queria ficar devendo favor pra ti, mas eu tô devendo. E eu posso ter o caráter de bunda mole, como tu falou, mas eu reconheço, eu fico te devendo essa. Eu digo, não me deve nada, a não ser me falar se esses caras voltarem a encher teu saco. Daí ele disse, não, eles estão quietos. Eles estão quietos, não estão mexendo mais com muita gente não. De vez em quando eles pegam um, mas acabou aquela coisa. Não, eles estão quietos. E comigo eles nem olham na cara. É como se eu não existisse, para mim tá ótimo. E os meus amigos também, aqueles que ficam em volta de mim, também estão imunes. Agora o resto, só a gente sabe de uma outra covardia que acontece. Eu disse, então nós vamos deixar como tá para ver como é que fica. Aí estava eu, uma quarta-feira, na delegacia. Chega aquele carro, assim, com a pessoa desesperada, invadindo. Ninguém entendeu o que era. Ela não conseguia falar, tava... Aí chegamos, pô, o que está acontecendo? O que houve? Aquela coisa toda... Cara, eu vi agora algo que eu pensei que só acontecia em filme. Eu digo, mas o que foi, Vivente? Ele começou a explicar, nós pegamos as viaturas. A cidade ficava num vale, assim. Então terminava a cidade, atravessava uma ponte lá, do rio, aí começava a subir uma serrinha. Aí ali era só fazenda, só sítio, aí nós seguimos. E esse camarada, ele era capataz de uma daquelas fazendas. Aí logo depois que passou o rio, andando alguns quilômetros, ele entrou à esquerda assim, nós chegamos. Senhor Romário. Ele tinha razão. Ali estava a caminhonete do tal de Jefferson, que era uma caminhonete, na época F1000, toda cheia de... mas demolida. E ele, mais 2 coleguinhas, estavam num estado deplorável de destruição. Eu nunca vi uma atrocidade tão grande. Nós olhamos assim e dizemos, a técnica vai levar uns 10 dias para juntar todas as partes. Os caras estavam picados. E o tal de Jefferson estava deitado, assim, parte do ombro, do corpo, vai saber onde estava. Ele estava com um olhar de horror
horror. Olha, eu queria ficar com pena, mas não fiquei não. Não sou cínico. Mas também eu era um policial, não podia, eu tinha que descobrir o que aconteceu. E lógico que um achado daquela dimensão se espalhou, ainda mais sendo ele o filho de quem era, aquela coisa toda, papapá. As investigações continuavam. Então, segundo testemunhas, eles, como faziam sempre, estavam ali na porta da escola, papapá, mexeram com uns, mexeram com outros, né? Aí subiram na caminhonete, saíram buzinando, nada de novo. E não foram mais vistos. Aquele dia acabou, no dia seguinte, todo mundo estranhou que eles não apareceram na escola e à tarde os corpos foram encontrados. Tá. Vai, conversa com um, interroga o outro, pega informação daqui, informação de lá, mas nada acontecia. Nisso, de repente, chegam dois camaradas com uma pose. Olha. Sabe aquela coisa assim daqueles filmes americanos? Que do nada surge na polícia local, aqueles três homens de preto, nós somos federais, sabe? Estamos assumindo agora, sabe? Mas não, eles queriam falar comigo. Tá? Aí eu fui na sala do delegado. Estavam dois em pé, um sentado, que parecia o chefão. Delegado me apresentou e eles eram da corregedoria, tinham chegado da capital. Aí tivemos algumas amenidades, mas eu vi assim, uns olhares, tipo, eles estavam me sentindo, me analisando para ver a minha reação. Esses caras são um ninja, esses caras, se você coçar a cabeça 2 vezes, é fora do normal. E eu tô ali, não tô sabendo nada. Aí foi quando eles foram direto ao assunto. Onde você estava no dia assim, 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 tal hora? Aí eu olhei, não. É o que eu tô pensando, vocês estão de brincadeira, né? Aí eles, nós temos cara de quem veio aqui para brincar. E vocês estão querendo saber onde eu estava no dia daquele massacre? Aí eu, mas que massacre? Alguém falou em massacre? Sim, a cidade toda fala no massacre. Você perguntar para qualquer um na rua, eles vão saber o que aconteceu naquele dia, mais ou menos nessa hora. Tá até na manchete do jornal semanal aquilo. Então, eu não entendi essa pergunta. Aí, embora você não entendeu, pode responder? Aí eu olhei para o delegado assim, o delegado, não, mas essa pergunta eu posso responder. Nós estávamos todos aqui na delegacia. Aí os caras são folgados. Até que ponto nós podemos acreditar no seu testemunho? Ele simplesmente olhou, o senhor pode ser corregedor, pode ser o que for. Mas não me faça expulsá-lo daqui. Aqui é a minha delegacia. E se eu estou falando que eles estavam aqui, eles estavam aqui. A equipe toda. A equipe toda. Aí um perguntou, nossa, que coincidência. Porque justamente nessa hora, a equipe toda estava aqui. Aí eu dei força pro meu delegado, doutor. Da próxima vez a gente combina. A gente tenta descobrir que hora vai ser o massacre, aí a gente vai estar na rua. Aí eu percebi que eles não gostaram muito da ironia. Mas aí eles deram um tempo e... Então, por favor, investigador Ângelo. Tivemos denúncias... Não, vocês não tiveram denúncia, eu já cortei. Quem foi? Foi o pai do tal do Jefferson que morreu? Ou foi alguém da escola? Aí eu assim... O senhor parece que tem uma história pronta. Ele diz, não. Eu tenho a verdade, a lógica.
Mas só diga para nós, o senhor teve algum desentendimento com as vítimas? Eu digo, não tive desentendimento, não. Eu enfiei o dedo na cara deles e avisei que se eles continuassem a fazer bullying e judiar do meu enteado, eu ia quebrar eles no meio. Aí, então o senhor tinha motivos para destruir os meninos? Aí o delegado voltou, olha, doutor, ele e mais da metade da cidade. Se o senhor quiser, eu chamo todos aqui. O senhor pode fazer as mesmas perguntas, as respostas serão as mesmas. Aqueles caras não valiam nada. Aí o corregedor, não valiam a ponto de merecer o que fizeram com eles? Eu disse, mereciam mesmo. E mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Poderia ter sido eu? Poderia. Mas alguém chegou antes. Se fosse seu filho, o que o senhor faria? Aí o cara olhou, eu não tenho filhos. Eu deu vontade de dizer para ele também, do jeito que tu é, nenhuma mulher vai abrir as pernas, vai te botar um filho nela, mas fiquei quieto. Aí ele disse assim, o senhor tem noção da gravidade da denúncia que tem contra o senhor? Eu disse, não. Porque não há por que ter denúncia contra mim. O que pode ter é algum figurão que está mexendo os pauzinhos lá em cima para tentar me culpar pelo que eu não fiz. Então eu não tenho que estar preocupado com o que aconteceu, e sim com o que pode acontecer e qual a sua posição nesse sistema todo. Ele olhou para mim assim, o senhor está me acusando de quê? Eu disse, olha, seja lá o que for que eu estou lhe acusando, não chega nem perto do que o senhor está tentando insinuar que eu fiz. Aí tinha um mais velho, quietão, foi o que não falou, em pé assim, o cara era um armário. Ele só me perguntou, o senhor como investigador, o senhor que está aí na frente das investigações, teria alguma suspeita, alguma explicação do que aconteceu? E quem na cidade poderia ter feito algo com tamanha brutalidade? Aí eu olhei para ele, olha, doutor, quanto mais eu investigo, quanto mais eu vejo os detalhes, mais eu concluo que não foi ninguém da cidade, do estado, do país ou desse mundo. Aí se fez um silêncio assim. Aí o arrogante assim, então agora você já está levando para o lado sobrenatural? Eu disse, eu não estou levando para nada, eu apenas respondi a pergunta. Eu sou novo, não tenho um currículo, uma vasta experiência. Mas aquela cena que eu vi, junto com outros policiais, com a polícia técnica, com profissionais que nós chamamos da capital, não tem como não ficar com a certeza que é coisa de outro mundo. Agora o senhor leva para o literal ou para o figurado.